Está começando mais um Carnecast, o primeiro podcast do Brasil a falar sobre carnes e produtos carnes. Estou aqui com ele, amigo host, expert no assunto, Carlos Guerra. Mais uma vez, Lucas, mas hoje para fazer a realização de um sonho, cara. Pois é, hoje é um episódio muito especial. Faz tempo que a gente tem buscado e que a gente tem falado, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso. E agenda complicada, na verdade demandava um tempo para que a gente conseguisse sentar, dedicar ali e falar, não, agora vai, vamos fazer. E chegou esse momento e hoje a gente está materializando isso, oficialmente lançando. O que é que nós estamos lançando, cara? A gente está lançando um livro para falar de processos de conservação de produtos carnes. O livro tem o título de Bioconservador, mas ele elenca aí todos os processos que envolvem deterioração, como medir, sustentabilidade. Então a gente juntou 10 anos mais um pouco de 10 anos de pesquisa no assunto e compilou isso tudo num livro para a galera. Então hoje nós estamos aqui com ele, já é de casa, já participou de podcast, tá de longe, difícil conseguir uma agenda que consiga conciliar os compromissos de todo mundo. Nós estamos aqui com ele, também amigo, pesquisador e expert no assunto, André Guerra. Fala, André, como é que tá? Tudo bem? Tudo bom, gente? De novo, gravando mais um podcast, é uma alegria muito grande, sempre um prazer estar com vocês, com pessoas muito carismáticas e também muito conhecimento muito amplo no tema. Sempre muito bom estar batendo papo com vocês. Obrigado pelo convite de novo. E vamos levar um conteúdo de relevância para os ouvintes. Show de bola, sem dúvida, né? E só para contextualizar, vamos trazer aqui o que é que nós vamos falar. A gente está muito tempo envolvido, né? Pesquisando, buscando soluções, buscando alternativas e tudo mais. Naturalmente, a gente acaba descobrindo bastante coisa, né? À medida que a gente vai pesquisando mais, cada vez mais, a gente vai se aprofundando e mais difícil vai ficar a busca por novas referências. Afinal, a gente está buscando coisas que são inovadoras, né? Coisas que ainda, em determinados pontos, ainda ninguém falou e ninguém trouxe essa abordagem para isso. Uma vez, a gente estava viajando, né? Estávamos nós três, o André estava terminando um pós-doc dele lá em Pádua, na Itália. Nós estávamos viajando e um dia saindo da universidade lá de Pádua, nós fomos num café ali, paramos e o André começou a mostrar e a desenhar. Tem até uma foto disso, né? Depois dá pra gente colocar a foto aqui. O André estava desenhando e contando o que é. O André chegou e falou e mostrou tal e deu a conclusão daquilo que seria as tratativas. Ele falou, aqui nós temos dois grandes problemas. Um problema é que nós não temos mais referência de como buscar determinados assuntos. Afinal, existe muita particularidade do mercado brasileiro, das matrizes que nós buscamos e tudo mais, da metodologia que nós mesmos criamos. E o segundo problema é que nós somos a referência. Então, na hora que fez isso, acho que o Carlos estava do outro lado, ele virou, ele falou assim, André, então se não temos mais referências e nós nos tornamos a referência, significa que chegou o momento da gente parar de procurar e começar a escrever. Então foi daí que surgiu, né, a ideia da gente montar e escrever, contar toda a história por meio de um livro. Que livro aí é exemplo de outros livros, né, Bíblia, enfim, uma série de outros livros, é algo que a gente entende que pode perdurar e que pode fazer o conhecimento chegar no maior número de pessoas possível. Então o objetivo desse bate-papo aqui hoje é contar. O livro foi lançado, né, um livro inédito, trazendo ali algumas tratativas, mas vamos falar um pouco mais do overview e esmiuçar um pouquinho mais ali cada capítulo desse livro para contar para a nossa audiência sobre o que nós vamos falar. Eu tava do outro lado dessa foto que a galera viu aí, eu tava do outro lado, eu que tirei a foto. Por que você não apareceu na foto? Eu tirei a foto. Mas antes do livro, antes da gente chegar, e realmente é um livro inédito, é um livro que vai trazer uma novidade legal para o mercado. Quem já leu aí viu que o material é bem bacana, pelo menos fizemos com bastante carinho. O André já é da família, né? Na verdade, ele é da família desde que ele nasceu, né? Eu e o André, nós somos irmãos. E depois,
que o Lucas entrou, que a gente começou a trabalhar junto, nós formamos uma grande família e o André, pesquisador lá no Cefet, nós trabalhamos no mercado, a gente tem uma sintonia muito grande. Então a gente eu tenho uma aplicação muito prática, eu vou muito a frigoríficos e tenho a necessidade do frigorífico e tem quanto tempo, André? Já tem muitos anos, né? Tem pelo menos aí 10 anos que eu levo pacotes de linguiça calabresa que estão deteriorando para o André analisar, peço opinião, a gente encontra churrasco de final de semana e debate isso. Então, isso foi gerando um material por necessidade de a gente pesquisar, por necessidade de a gente entender o mecanismo de como as coisas acontecem. E esse material foi gerando publicações e até o momento que nós chegamos à conclusão de que valeria a pena a gente juntar tudo isso, toda essa informação que nós tivéssemos e compilar num livro que fica muito mais organizado do que várias publicações soltas. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Então eu vou passar a palavra para o André, para ele falar para a gente. Ali ele está na parte científica, ele que cuida de toda a escrita, de toda a organização de dados, disso aí. Como que foi esse processo do seu ponto de vista científico aí e que culminou no livro? Depois a gente passa ponto a ponto ali do livro para dar uma exemplificada para a galera. E trazer também qual que é a importância de materializar isso tudo que o Carlos falou em um livro, né? Sim, exatamente. Se eu não me recordo, Carlos, eu acho que foi em 2010, 2011, alguma coisa assim, que a gente vem mais ou menos assim tateando sobre a microbiologia dentro da deterioração de produtos carnes, né? E naquela época ainda não se vivia aquela obscuridade, né, sobre o processo de deterioração. Não se sabia, na verdade, que eram os micro-organismos, né? Pouco era delineado nesse sentido. Mas acho que as pesquisas mesmo tomaram um pouco mais de corpo a partir de 2014, 2015, né? E teve talvez um up aí no mercado a partir de 2017, 2018. Foi quando nós começamos, na verdade, a pensar nesse projeto do bioconservador. O projeto, eu gosto de chamar assim do projeto do bioconservador, porque o bioconservador ele é um produto, né? Ele é um líquido, material, né? Ele é concreto, ele não é assim abstrato. Mas ele envolve todo um sistema de conservação, né? Não só de conservação, mas também de medição, né? Ele envolve as ferramentas todas para você conseguir a bioconservação de alimentos, e essas estratégias também. E aí isso estava muito concentrado, né, em nós, sobretudo nós três, que fizemos, né, o endosso desse material e construímos, né, concretamente todo esse material, e nas tentativas, né, de passar isso para o setor, que o objetivo sempre é contribuir com o avanço, né, do setor tecnológico, o avanço tecnológico e científico, né, do setor agroindustrial brasileiro. Então veio a ideia, né, olha, vamos compilar tudo isso dentro de um material, né, um livro, uma coisa parecida. Aí chegamos à decisão que o livro seria o melhor veículo para isso. Então, compilamos tudo isso dentro do livro, né? Em si, o projeto do livro ele não foi a escrita do livro, vocês participaram, e nós encontramos uma fluência muito boa, né, para construir esse material. Não foi difícil de reportar ele em folhas, né? Mas é um material robusto, que já vem de muito tempo, né? As ferramentas que estão delineadas no livro, tem ferramentas que começaram a ser desenvolvidas em 2014, 2015, né? Então, ele só concentra, na verdade, talvez uma vida, né? Se pararmos para pensar na pouca idade que temos, nem tão pouca idade assim, né? Mas isso concentra uma vida de pesquisa, né? De desenvolvimento. Então, a ideia também ser um pouco sensível ao setor, ao momento do setor, e também disponibilizar aquele conhecimento que nós adquirimos através do estudo, de observações, e que eles são válidos para todos, né? Para descentralizar um pouco esse conhecimento. Então, o principal eixo desse livro é isso, é descentralizar aquele conhecimento que estava somente em nossas mãos, né? Contribuindo, então, para o avanço científico e tecnológico do setor agroindustrial brasileiro de carnes e derivados. Esse é um ponto que a gente realmente encontra muita dificuldade, né, de buscar referência, de buscar
Normalmente parece que o segmento de carnes, o que acontecia era, você pega um pedacinho do fenema aqui, você pega outro pedaço de outro negócio ali, vai juntando e cria uma conclusão sobre algum problema que tem ali. Então depende muito da habilidade de quem é que está consultando essas informações, né? Então tornar acessível esse tipo de informação, de casos práticos, que é o caminho um pouco inverso também, né? Foi levantado ali todos os problemas que tem no mercado e então buscado as soluções, né? E tem bastante gente que fala sobre isso, né? Que a vida, na verdade, está em saber fazer as perguntas certas. Uma vez que você sabe fazer as perguntas certas, buscar a resposta fica fácil. Então, nós saímos a mercado para buscar quais são os problemas e então todo o material que foi desenvolvido foi para ser aplicado naquilo que é do mercado. Normalmente a gente tem que fazer o caminho contrário, né? Quando começou-se todo esse trabalho, né? Primeiro buscava quais são as referências em alguns materiais para depois tirar uma conclusão e tentar levar ao mercado, né? Então, tornar esse material tangível realmente tem um ganho muito significativo para o segmento, né? É exatamente isso, Carlos. Pode concluir, André. Pode, depois eu passo para os capítulos aqui. Eu tô com uma colinha dos capítulos aqui, a gente vai passar um por um. Mas pode complementar a fala do Lucas. Eu tô com a minha aqui também. Não, mas é isso. É porque todas essas ferramentas que nós temos hoje, que elas, de uma maneira organizada, elas fazem sentido, elas não foram planejadas para surgir como ferramenta. Lógico, como ferramenta, mas foi a necessidade que as construiu, né? E as adaptações do dia a dia, né, que culminou a gente fazer isso. E o próprio bioconservador, ele é de uma constatação de um problema de deterioração, que nós observamos o problema, delineamos, modelamos qual era o problema, e então ele surgiu dentro desse contexto. Ele não surgiu, olha, vamos pensar em um produto para conservar. Não, ele surgiu, olha, nós precisamos de um produto para conservar que faça exatamente essa função, porque é essa função que nós não estamos conseguindo. Então, vamos fazer um produto que nos entregue essa função. Então, as coisas elas foram sendo construídas e vão continuar sendo construídas, porque assim nós estamos, como vocês falaram aí no início, nós estamos, né, no front das coisas, somos nós que estamos muitas das vezes, né, desmatando o mato para abrir a trilha para essa caminhada. Então, as coisas elas vão surgindo ali, né, de acordo com as nossas necessidades, com as observações. E eu não vejo que a nossa vida ela vai mudar. Eu acho que nós vamos continuar fazendo isso mesmo. Né? Mais erramos do que acertamos, mas também acertamos em alguns pontos. Os que nós erramos serve também de aprendizado para a gente saber que ali não é um caminho bom para ser seguido, vamos procurar outro caminho. Então, a nossa vida está sendo resumida muito nesse contexto, né? E saber também gerenciar tudo isso, né? Legal. Vamos lá. Sobre o que fala o livro, como são os capítulos, como está dividido, como é que é? Dá um overview pra gente aí, vamos entrando nos capítulos. Vamos combinar o seguinte, a gente não vai falar tudo que tem nos capítulos, senão desestimula a galera a ler. O objetivo é fazer com que a galera leia o livro, vá lá e busque por informação. Também a gente não teria tempo para falar que o livro está bem robusto. Ele está dividido em 12 capítulos. E aí vamos passar uma breve pincelada por cada capítulo aí. Bom lá, no capítulo 1, nós falamos de determinação in vitro da eficácia de conservadores. O que seria essa determinação in vitro da eficácia? No laboratório, né, André? Como se determina a eficácia de conservadores em laboratório? Tem várias metodologias, né? Vários microbiologistas usam metodologias diferentes. Como que está isso descrito ali no livro? Como que é a abordagem? Como que nós seguimos para desenvolvimento do bioconservador? Essa é a parte onde nós fazemos as determinações da eficácia dos conservadores ou dos agentes microbianos, de uma forma geral, dentro do laboratório, né, dentro do universo ali do laboratório. E, sim, há vários métodos divulgados, na verdade, são vários mesmo, né, que podem ser destinados para essa função, com esse objetivo. No entanto, nós testamos alguns são úteis, né, mas nós fazemos uma evolução de um método que é considerado o padrão ouro, né, para fazer esse tipo de determinação, que é a determinação da mínima concentração inibitória, ou concentração inibitória mínima, depende
da tradução, mas é o famoso MIC test. Esse MIC test ele é feito exclusivamente não, porque dá para adaptar, mas ele nasceu para fazer determinação de antibióticos, né, dosagem de antibióticos, enfim, né, para aplicação na parte da microbiologia clínica. E nós utilizamos ele por um tempo, né, do jeito que ele é divulgado ali no sistema, no sistema ISO, né? Mas ele não conseguia entregar direito o que a gente queria para a microbiota. Né? Ele é destinado para fazer determinação de antibióticos contra um micro-organismo patogênico. E nós trabalhamos com uma microbiota diversa. Às vezes nós nem conseguimos identificar direito quais são os micro-organismos que estão presentes nessa microbiota. Então nós tivemos que fazer uma evolução, né, desse método. E aí então surgiu esse método, que é a medição computacional da densidade microbiana, que é onde a gente faz esse ensaio assistido em um computador. Ou seja, o computador ele vai a cada minuto registrando o crescimento microbiano. No final, a gente tem uma curva, essa curva, então, é feito um tratamento estatístico sobre ela, e aí, então, é revelado quais são as doses com eficácia. É uma evolução tremenda, assim, em termos de sensibilidade do método, porque a gente passa a ter um pouco de informação sobre aquelas zonas de susceptibilidade parcial, e que é normalmente a zona de trabalho que nós aplicamos em matrizes Harris. Por isso foi tão importante a construção desse método. E o livro é um bioconservador, né? Nós estamos começando o livro no capítulo 1, através de um método. Mas veja bem, né? Ele é um início para você conseguir conservar qualquer coisa, né? Porque se você não tem como medir eficácia, como que você vai saber se aquilo tem função para fazer a inibição do crescimento microbiano ou não? Então, é isso que nós delineamos nesse capítulo 1. Se você não consegue medir, como que você vai saber se alguma coisa que você aplicou é muito certa, né? Funciona ou não, se funciona ou não. E aí, assim, a gente já falou aqui num episódio com o André é a terceira vez que participa aqui com a gente, tem 2 episódios deles ali muito bem comentados, e um dos episódios foi falado de metodologia preditiva, né, para medição de shelf life. E aí no capítulo 2, a gente traz a validação, né, dessa metodologia preditiva de shelf life em produtos carnes. Fala um pouquinho a respeito disso. É isso mesmo, nós até dedicamos um podcast exclusivo para esse método, né? Que é um método, nós desenvolvemos também, nós nomeamos ele de Microlab Shelf Life, e hoje ele já tem o status de patente, né? Mas ele é a constatação da eficácia do conservador no sistema in situ. O título desse capítulo estava diferente quando a gente começou a escrever o livro. Estava determinação in vitro, como capítulo 1, e determinação in situ, no capítulo 2, né? Porque in situ é aquilo que a gente faz na matriz, in vitro é aquilo que a gente faz no laboratório. Então, dentro da temática dos capítulos, o livro está organizado dessa forma, partindo ali do início, né? Como que começa um processo de deterioração, fazendo a medição do conservador no laboratório, vendo se a microbiota é suscetível a ele. E qual o segundo passo? Aplicar essa concentração que foi descoberta ou que foi revelada no sistema in vitro no sistema in situ, ou seja, aplicando na matriz, no produto carne. E como que você faz para medir, para saber se teve eficácia lá no produto carne? Através desse capítulo 2 está dizendo isso. Esse é o método que vai dar a resposta se o que você praticou na matriz, no produto carne, aquilo foi promissor ou não, se estendeu o shelf life ou não, se inibiu o crescimento microbiano ou não. Porque a gente sabe que tem um gap, né, entre aquilo que a gente faz no laboratório e aquilo que é feito de forma prática. Às vezes, não funciona no laboratório e funciona na parte prática. Às vezes, funciona no laboratório e não funciona na parte prática, né? Então, esse capítulo ele traz como se faz isso, ou seja, aplicou o conservador. Como que faz para medir, então? Então, está descrito no capítulo 2 como que é feito essa medição. Então, mas para a gente medir, não tem como a gente
A gente falou disso no episódio de metodologia preditiva. Não tem como a gente sair prevendo tudo, né? Ninguém tem bola de cristal. Para isso é importante saber quais são os parâmetros principais ali que afetam a deterioração de produtos cárneos, né? E é isso que traz o capítulo seguinte, não é? É exatamente isso. O processo de deterioração de produtos cárneos, na verdade, deterioração de qualquer coisa, né? É uma coisa muito complexa. É impossível de se criar uma modelagem que contemple todos os parâmetros. É muita coisa envolvida. A ciência está evoluindo a passos largos, né, sobre esses parâmetros, mas mesmo assim ainda não há né, como você modelar tudo o que acontece. Mas os fatores macro, né, podemos dizer dessa forma, eles podem ser modelados. Foi o que nós fizemos nesse capítulo 3, tentando trazer um pouco de informação sobre não o processo de deterioração, mas o que causa a deterioração. Especificamente, o capítulo 3 ele traz os resultados de uma pesquisa, não é um desenvolvimento, é uma pesquisa, onde nós estudamos 3 parâmetros, e que são 3 parâmetros gerenciáveis dentro do processo de deterioração, que é a temperatura, é a atividade de água e contagem microbiana inicial. Eu pensei no pH, nós inserimos o pH, mas o pH não foi significativo, ele ficou de fora da modelagem, né? Então, a atividade de água, temperatura e carga microbiana inicial, né? Então, qual desses 3 são os mais importantes? Nós conseguimos ranquear isso dentro dessa pesquisa, né? E isso faz com que o produtor ou quem está fazendo o produto carne ou quem está comercializando possa ter um direcionamento de qual é o fator mais importante, ou seja, onde que eu gerencio melhor para conseguir um shelf life melhor. Lembrando que um processo de conservação de produtos carnes, ele engloba muitas coisas, embora a gente está aqui com um livro que traz o título de bioconservador, mas a conservação é um negócio amplo, né? Não é simplesmente um conservador, né, que você coloca ali que faz um milagre. São vários processos, gerenciamento de temperatura, higiene em termos de processo, para ter números baixos, né? São formulações boas, né? Enfim, é um complexo de muita coisa, né? Então, nesse capítulo, nós tentamos delinear um pouco de todo esse cenário para o leitor. A galera está percebendo já que, apesar de ser um livro que tem o título bioconservador, e o bioconservador virou um produto que foi premiado, inclusive, em FE Awards, é um produto que tem bastante relevância, bastante sucesso. O livro ele não fala de produto, né? Ele fala do processo de bioconservação, fala de bioconservador, mas ele não é um livro comercial para se vender produto. Ele tem toda uma ciência por trás e ele é aplicável a qualquer um que queira desenvolver algum tipo de conservante. Lá vão ter metodologias muito importantes. E também para qualquer um que queira seguir nessa linha de bioconservação, de produção de conservantes, produção de bioconservadores. Enfim, a gente sabe que tem um monte de empresas que fazem isso, que têm outros produtos, que alguns são mais eficazes, outros menos. E aí a gente entra no capítulo 4, que é a produção em si do bioconservador, né, André? Como que isso virou produto, como que tudo isso acabou gerando um produto lá na frente, que hoje é realidade aí já. O Lucas acho que é a melhor pessoa para falar sobre todas essas estratégias, mas eu acredito que todo esse cenário ele é no objetivo de descentralização mesmo de conhecimento. Embora nós temos aí, né, Lucas, esse projeto do bioconservador, que é um produto, né, e está ganhando força, está quase que caminhando com suas próprias pernas, mas esse livro traz informações, inclusive, para quem quer desenvolver bioconservador. Entende? Nós não estamos centralizando esse conhecimento e criando uma cartilha, né, no sentido comercial. Não, nós estamos querendo divulgar aquilo que nós fizemos, esperamos que, porventura, outros que fizeram a mesma coisa ou coisa parecida também façam o mesmo, porque o conhecimento ele se constrói dessa forma. O conhecimento ele não é para ficar segregado, é isso que nós estamos fazendo. Complementar alguma coisa, Lucas? Esse é o ponto, né, André? Na verdade, a escrita do livro tem exatamente esse objetivo, né? Lógico que existe
Um objetivo que naturalmente vem como consequência é que você ganha autoridade naquilo que você está falando. Mas o principal objetivo é aumentar o nível de alcance desse conhecimento, né? Porque se a gente olhar, igual o Carlos falou, apesar do livro ter o título de bioconservador, isso na verdade é a tangibilização de todo um projeto, é a materialização de todo um projeto sintetizado em um único produto. Mas quando a gente olha o livro aqui, a gente está falando em como que você faz para identificar se um conservador funciona ou não. Como que você faz para identificar como que vai ser a avaliação do crescimento desse micro-organismo em um produto carne. Quais são os parâmetros que são relevantes. Depois, como que você produz um bioconservador. Ou seja, acaba sendo uma cartilha que as pessoas podem replicar isso em outros lugares, né? Então, o objetivo é exatamente esse, é levar conhecimento, é mostrar todo o trabalho que nós fizemos. A gente acaba, na verdade, acelerando muito o processo de desenvolvimento do próprio segmento, né? A gente acaba mostrando quais são os caminhos das pedras. Claro que as pessoas podem criar caminhos alternativos depois de observado quais foram os caminhos já trilhados. Mas a contribuição é muito colaborativa para o desenvolvimento do segmento, né? Eu acho que esse é o cerne, né, desse projeto em si. Mas dentro desse capítulo 4, Carlos, sobre a produção do bioconservador, o bioconservador é um produto, né, é um fruto da fermentação. Nesse caso, nós utilizamos um lacticase bacillus para fazer essa fermentação. É uma cepa probiótica. Então, esse bioconservador ele vai ter aqueles compostos denominados, né, como pós-bióticos, que são metabólicos produzidos e detritos celulares de micro-organismos probióticos. Então, ele já chama atenção por esse aspecto, né, em si. E há uma série de benefícios associados ao seu consumo, né? Então, ele já consegue reverter muita coisa associada aos conservadores convencionais, né? Onde normalmente eles são vistos como um malefício, né? Quase que um malefício ali no produto, pensando sobre os olhos do consumidor. A gente sabe que eles são necessários, né, tecnologicamente, mas o consumidor ele quer ver ali no rótulo dos produtos livre de conservadores, alguma coisa nesse sentido. O bioconservador já reverte tudo isso, né, porque além dele não fazer mal, ele faz bem, né, ou seja, todos são aconselhados a consumir esse produto, né, embora nós não estamos desenvolvendo um produto onde o objetivo é, né, fazer um efeito benéfico a alguma coisa. Isso é um efeito secundário, porque o objetivo principal é fazer a conservação. No entanto, há alguns cuidados a serem tomados sobre os processos de produção do bioconservador, né? Porque todo o processo ele tem que estar muito bem otimizado. Porque você não pode sobrar nutrientes no meio, porque senão esses nutrientes eles acabam virando substrato para outros micro-organismos, sobretudo micro-organismos deteriorantes, que vão ter atividade, e o efeito pode ser o contrário. Ao invés de você conservar, você estimula o crescimento, você estimula a deterioração. Mas talvez o ponto mais importante do centro aí da produção do bioconservador é você otimizar o meio de cultura, passa por isso, mas em questão de custo, porque os bioconservadores eles ficam caros no final da conversa, né? Porque o sistema de fermentação é um sistema tecnológico, o sistema de produção demanda tecnologia, né? Não é simples de ser feito, demanda tempo, porque o produto ele precisa ser fermentado, e precisa também de processos de filtração, de separação, de um monte de coisa depois. Então, tudo isso onera o processo, e o processo em si ele não é barato. Então, qualquer coisa que a gente faça para baratear um pouco o custo é bem-vindo, visto que o mercado também ele não está disposto a pagar um valor muito exorbitante pelos bioconservadores ou pelos sistemas de conservação. Então, o principal objetivo desse capítulo é entregar um bioconservador, mas que ele seja acessível para ser aplicado, né? E ali tem as estratégias científicas, aí é no campo científico, de como fazer para conseguir isso. É isso que nós estamos trazendo nesse capítulo 4. Talvez nem como fazer, mas como nós fizemos, né, para conseguir isso. Ou seja, nós estamos reportando as nossas experiências
né, de desenvolvimento de bioconservador, e eu acho que aí, nesse ponto, a gente está, né, tendo a visão daquela foto lá, né, que vocês mostraram. Era exatamente esse ponto. Ou seja, tá bom, é lindo, maravilhoso, conserva, é saudável, tem tudo isso. Mas e aí o custo? Né? Porque tudo que a gente vê publicado sobre bioconservador, e tem várias publicações e boas publicações nesse sentido, dificilmente é abordado o custo. Você tem o produto funciona, a literatura ela é vasta nesse sentido, no entanto, e o custo? Né? E nós nos deparamos com isso. Nós fizemos o produto, funcionava, coisa muito boa, mas e o custo disso? Quando a gente colocou na planilha, falou, não, esse projeto ele existe na ciência, mas no âmbito comercial ele é um pouco nebuloso. Aí, então, que nós começamos, né, o projeto, eu digo que o projeto ele começou aí, né? Porque o projeto de desenvolver bioconservador, isso é publicado. A gente tem acesso a essa informação. Mas e daí para frente? E depois que o produto funciona, e para você fazer ter mercado? Então, aí faz um pouco do delineamento de tudo que nós fizemos para conseguir entregar ao mercado um produto acessível. Querem complementar alguma coisa? Com certeza vocês têm muito aí também a debater sobre esse capítulo em si. Tá, mas aí até nós vamos acabar explorando um pouco mais o bioconservador nos capítulos subsequentes aí, né? Mas então a estratégia do livro, ela tá assim, mostra como que funciona, né? Como que mede a eficácia dos conservadores, faz uma validação preditiva, porque a gente precisa medir aquilo que a gente está testando, e para isso a gente precisa entender quais são os parâmetros responsáveis. Chegamos então num produto. Então, tem todas essas questões aí que foram trazidas agora. Para que a gente precise aplicar esse produto nos produtos e ver, né, aplicar o bioconservador nos produtos e medir qual que é a eficiência e quais são as estratégias e as táticas ali por trás. Então, eu acredito que tem essa dificuldade, sim, de desenvolver um produto que seja viável comercialmente, né? A gente sabe que existe uma série de benefícios aí, uma série de facilidades no quesito conservação, mas ainda assim o mercado não consegue precificar, né? Não consegue tornar isso viável comercialmente se realmente não for viável comercialmente, né? A gente precisa lembrar que a gente está num país pobre. Então, as alternativas que são criadas, elas precisam ser eficientes a ponto de tornar o negócio viável, né? A ponto de conseguir fazer mais e entregar mais com menos. Nos próximos capítulos aí a gente começa a falar do uso de bioconservador já propriamente dito como conservação, né? Então a gente vem com o capítulo 6, que é o uso do bioconservador para aumentar o shelf life de produtos frescais. Depois a gente passa por alguns micro-organismos patogênicos, mas o legal do podcast é a gente contar um pouco de bastidor para a galera, né? Então, assim, eu queria... como que esse projeto começou de virar produto? O André chegou para mim e falou, tem um micro-organismo lá que tá legal, a gente está fazendo algumas matrizes probióticas com o micro-organismo, a gente tem alguns trabalhos testados já dizendo que o micro-organismo gera matrizes probióticas com cerveja, com leite, com outras matrizes. Queria aplicar isso em produtos carnes, vamos ver se dá certo? A gente tentou fazer um salame probiótico. E aí, quando nós fomos fazer o salame probiótico, não gerou um salame probiótico. Até então, para ser probiótico, na época, a gente tem um episódio que fala de probiótico também, mas tinha que ter um número de células viáveis e as condições do salame não permitiam que o micro-organismo ficasse viável até o momento do consumo. Só que no experimento do salame nós vimos que tinha algumas características que impediam o crescimento na época ali de bolores, dos fungos ali que cobrem o salame. Nos salames que foram fermentados com esses micro-organismos, ele não tinha uma maior dificuldade do crescimento ali de fungos. E aí nós invertemos todo o projeto e começamos a pesquisar o que ele produz que evita o crescimento, ou pelo menos dificulta, não evita, mas dificulta o crescimento de outros micro-organismos. E aí chegamos a resultados bem legais e virou um produto que hoje é utilizado para conservação. E aí a gente explica no livro ali a parte científica, que a gente conta bastidores, e a parte científica o André, nada melhor que o André para falar para a gente por que os bioconservadores conservam, André. Na verdade, o micro-organismo, quando ele tem atividade,
ou a simples presença dele, ele faz competição com os outros micro-organismos, né? Essa competição pode acontecer com um micro-organismo viável, então eles disputam questão de nutrientes, espaço, uma série de fatores, mas os metabólitos deles também têm efeito, né, antimicrobiano para os outros micro-organismos, e por vezes para ele mesmo. Então, essa cepa específica de lactobacillus, ela produz ácidos orgânicos, sobretudo o ácido lático, é uma cepa homofermentativa, e produz bacteriocinas. O que são essas bacteriocinas? São compostos que conseguem fazer o controle de outros micro-organismos e que são potencializados na presença de ácido. Então, o micro-organismo ele faz o conjunto completo, porque nesse ponto a natureza ela é perfeita mesmo, né? Ele produz bacteriocina e produz o ácido para otimizar a ação das bacteriocinas. Olha como que é lindo, né, tudo isso. E isso a gente utiliza esse mecanismo, né, a gente utiliza esses compostos como para atribuir conservação. Já bem, isso acontece diariamente, tá, em todos os biomas. Né? A vida ela é uma competição de micro-organismos, né? Assim, a vida microscópica, né? Assim que acontece. Tanto é que quando nós fizemos lá o salame não mofava, né? Que era uma característica tecnológica ruim, né? No momento. Que a gente queria fazer aquele salame mais tradicional, recoberto de mofo, né? E os que tinham micro-organismos, eles não mofavam, ficavam lá intactos, né? Por quê? Porque os compostos produzidos pela cepa, né, faziam inibição dos mofos. Então, o sistema natural de bioconservador, assim, pela via microbiana, é exatamente isso. É você utilizar o potencial dos micro-organismos. Nesse caso, nós utilizamos um micro-organismo que ele é probiótico, né? Ou seja, é um micro-organismo benéfico. Isso que é o sentido, né? Para as outras matrizes, né, isso foi a constatação ali do salame e tudo, né, mas para as outras matrizes, né, já trazendo um pouco mais para a realidade agroindustrial, né, nós temos nesse capítulo 5 e 6, que eles falam do uso do bioconservador para aumentar o shelf life, tanto de produtos carnes frescais, quanto de produtos carnes cozidos. Né, porque são as duas esferas que nós trabalhamos, né, ou é frescal ou é cozido. E nessa forma, dentro desse capítulo, tem o pacote completo, tá? Desde o início. Eu até peço desculpas aí aos leitores, né? Porque vai ficar um pouco redundante, porque vai ser abordado de novo a medição computacionalizada do crescimento microbiano, vai ser abordado o shelf life e o uso do bioconservador. Então, às vezes, pode ter alguma espécie de redundância, né? No capítulo 5 e 6. Mas é para tudo ficar dentro de um mesmo bloco. Ou seja, como que nós fizemos para conseguir aumentar o shelf life dos carnes cozidos e frescais? E os resultados, eles são surpreendentes. Você consegue aumentar cerca de 200, 300% às vezes o shelf life de um produto. Os resultados, eles chamam muito atenção. E isso também vai muito... Por que a gente acha muita bactéria acidulática, né, em produtos cárneos? Porque normalmente se analisa um produto carne, a gente já falou bastante isso, se analisa um produto carne depois que ele deteriorou e os próprios metabólitos criados pelo micro-organismo que cresceu ali inibiram o crescimento de vários e lá no final só sobreviveu quem conseguiu sobreviver naquele ambiente. Vai muito disso também, né, André? Na própria natureza você tem vários mecanismos que um inibe o outro, né? E aí nós começamos a testar isso mais especificamente contra alguns micro-organismos que são problemas em produtos carnes. Falando aí, os próximos capítulos vem falando da eficácia dele contra Staphylococcus aureus. A gente passa um momento que é bem polêmico com relação a esse micro-organismo e com a produção com a capacidade que ele tem de produzir toxinas e ser prejudicial. Então, até está se passando por um processo de mudança na legislação do bacon baseado nesse micro-organismo. E Listeria monocytogenes, né, que sempre foi um micro-organismo muito problemático em frigoríficos. E aí a gente testa contra esses micro-organismos e tem os resultados, né, André? Dá uma pincelada para a gente sobre isso aí. É isso mesmo. O capítulo 7 e o capítulo 8 talvez sejam os capítulos... Depois vai ter o capítulo 12 também, mas o capítulo 7 e 8 são capítulos que eles estão ainda... Né, já
tínhamos algum material preliminar que foi suficiente para escrever esses capítulos, mas essas pesquisas elas ainda continuam em andamento, né? Porque são coisas muito recentes, especialmente o capítulo 7, né? Essa questão do Staphylococcus aureus, a produção de enterotoxinas em bacon. Mas delineando, né, como que o bioconservador ele pode fornecer barreira tanto para o crescimento quanto para a produção de enterotoxina estafilocócica em bacon. Quais são as estratégias que a gente pode utilizar o bioconservador? Há uma discussão sobre questão de atividade de água, né? A tentativa é você fornecer barreira ao crescimento do Staphylococcus aureus pensando no fator intrínseco atividade de água. Então, tem esse número que está sendo bastante debatido, né? Que bacon, para ser comercializado em temperatura ambiente, deveria ter 0,85 de atividade de água. Esse capítulo, não é que ele vai na contramão disso tudo, mas tudo é uma estratégia de conservação. Veja bem, olha, se você tem um bacon com 0,85 de atividade de água, e você tem uma superfície entre o produto e a embalagem que tem um acúmulo de água, né, de processo, ou cinérese vai ser difícil, porque com 0,85 normalmente não há cinérese, né, mas você tem ali uma certa umidade de qualquer natureza, digamos assim. Mesmo com bacon a 0,85, você não inibe o crescimento, ou a produção de enterotoxina, né, porque o crescimento microbiano em produtos cozidos é, sobretudo, superficial, na interface entre produto e embalagem. O que nós fizemos? Nós fizemos um estudo colocando um bioconservador na interface entre produto e embalagem. E ele dá conta, tanto de inibir o crescimento dos Staphylococcus aureus, quanto as suas enterotoxinas. É isso que nós escrevemos no capítulo 7, ou seja, é uma alternativa, né? E demonstrando que não necessariamente você precisa de 0,85, porque o micro-organismo ele não está enraizado só em um fator do crescimento microbiano. Você pode ter barreiras, você pode trabalhar com outros fatores, e isso que nós delineamos tudo aí nesse capítulo 7. No capítulo 8, também é um projeto que ainda está em andamento, né, que nós estamos unindo o uso de bacteriófagos e o uso do bioconservador no controle de Listeria monocytogenes. Vocês sabem melhor que eu que esse micro-organismo é muito debatido dentro dos frigoríficos. E ele é um problema, ele é problemático em termos de processamento de carne de derivados. No entanto, também, os bacteriófagos, eles são promissores, mas eles também têm algumas limitações, especialmente o custo, né? E algumas questões de eficácia também, que ele pede alguma eficácia quando aplicado em certas matrizes. A ideia é unir o potencial desses dois compostos naturais, o bioconservador e os bacteriófagos, para conseguir biocontrole de Listeria monocytogenes em produtos cárnicos. Essa estratégia também é um reporte de uma pesquisa, resultados ainda preliminares não, mas resultados do início da pesquisa, né? Porque as pesquisas tanto do Staphylococcus quanto das Listerias da Listeria monocytogenes ainda está em andamento. Mas nós vamos tomar um cuidado e vamos ter a elegância também de manter os nossos leitores informados, né, sobre o andamento dessas pesquisas, né? Vamos ter uma forma de comunicação com os nossos leitores para a gente informar como está o andamento dessas pesquisas daqui para frente. Você citou esse lance, o bacon com 0,85, dificilmente ele vai ter atividade de água, dificilmente vai possibilitar a cinérese ali, então não tem aquele líquido superficial. Mas se você pensar num cenário, por exemplo, onde apressou um pouquinho o processo de embalagem do produto, embalou o produto um pouquinho a quente, num dia bastante úmido, ou numa sala bastante úmida, esse líquido vai condensar na interface, mesmo com um bacon com 0,85, sem um conservante de superfície, eu tenho uma atividade de água que possibilita o crescimento do Staphylococcus e a produção da enterotoxina ali, né? Então ele protegeria também contra esse fator que, se possivelmente eu tiver algum líquido superficial ali, eu evito o crescimento.
E aí, esses micro-organismos são muito problemáticos, né, para a indústria, tanto do ponto de vista de deterioração, quanto do ponto de vista de segurança alimentar, de saúde. Quando se fala de listéria, a indústria tenta de tudo para combater a listéria, tem vários problemas com listéria, salmonela é um outro micro-organismo importante. Mas se falar da deterioração toda, ela gera muito prejuízo. Isso faz com que a indústria acabe usando desenfreadamente conservantes e acabando utilizando até além do que precisa ou usando uma quantidade que não faz efeito nenhum. Então a gente traz um pouquinho no próximo capítulo a questão do abuso do uso de conservantes em indústrias cárneas, que pode ser abuso tanto pelo excesso quanto pela falta, né, pela quantidade insatisfatória, pela quantidade menor do que é necessária para o uso de conservante. É isso que fala o próximo capítulo, né, André? É exatamente isso. No capítulo 9, eu sempre falo que conservar produtos cárneos é um projeto, né? Não é... Mais que nós estamos aqui, né, com o bioconservador, mas a aplicação de um conservador normalmente culmina em falhas. Normalmente culmina em sucesso, no sentido de conservação. Porque você precisa de um projeto para você conseguir conservar produtos cárneos, de um projeto robusto. Tá? Muito desse projeto está delineado dentro das folhas desse livro. Como é que se faz o estudo, como que faz as medições, como que se aplicam os produtos, né? Quais são os produtos que são promissores. Então, nós explicamos também, né, quando que você está realmente usando o conservador e quando você está abusando do uso do conservador. E talvez uma informação importante nesse momento é que o abuso, normalmente, ele surge do desespero. Ou seja, você tem uma matriz em que ela está problemática em termos de shelf life. Então, você sai desenfreadamente testando um monte de coisa. Normalmente, esse não é um caminho que vai levar a algum sucesso. Porque a conservação de alimentos, ela não é enraizada desde lá do princípio, do estudo. E esse estudo, ele não é, embora exista o estudo, mas ele não é muito demorado para ser feito. Apenas tem que se fazer todas as etapas. Né? Mas o simples fato de aplicar um produto, normalmente, culmina em sucesso. Às vezes pode dar certo, mas não é o que a gente observa. Então, também é um link sobre o uso abusivo de conservadores, né? E o desespero do setor, ou lá do produtor. Isso o desespero normalmente acaba em um uso abusivo. E nesse capítulo a gente explica muito desse cenário, né, sobre todos esses assuntos, mas também nós explicamos, né, quais são os cenários que você está abusando do uso de conservadores, ou seja, quando que você está abusando. E talvez um dado importante é que muitas vezes nem mesmo o produtor sabe, né, que ele está fazendo um uso abusivo de conservador. Para ele está tudo certo, mas às vezes dentro do estudo é revelado que aquela dose está abusiva, ou porque ele está utilizando uma dose sem eficácia, ou porque ele está utilizando uma overdose, ou uma ou uma overdose de conservador. E ambos esses aspectos são características, né, de uso abusivo de conservadores. É tudo isso que nós botamos dentro desse capítulo 9. Nas duas situações, a conta é cara, né? Se usa muito é caro, porque você está usando mais do que deveria e eventualmente está tendo problema. E se usa menos, a conta é cara também, porque você está tendo problema, então por isso o negócio acaba ficando caro, né? Só que isso. E aí a conta começa a ficar mais cara quando a gente começa a inserir a palavra sustentabilidade no negócio. Então a gente vê muita coisa, o mundo ele está tentando ser sustentável, cada vez mais ecológico. A gente vê as demandas por clean label, as demandas por nitrito, não entrando no mérito se é cura por nitrito sintético ou se é por cura natural, o que é melhor, o que é pior, mas você tem uma tendência mundial para isso. E aqui no Brasil também você é afetado por essa tendência. A gente traz no próximo capítulo o cenário nacional do uso de conservadores visando a sustentabilidade, né?
Exatamente isso. O que nós fizemos nesse capítulo? Esse capítulo, nós fizemos um estudo, onde nesse estudo foram incluídas algumas agroindústrias do setor brasileiro de carnes e derivados, e estudamos a microbiota dos grupos amostrais que essas agroindústrias nos enviaram, e fizemos a medição da eficácia do conservador que ela estava praticando. Então, nós vimos ali, nesse cenário, se ela estava fazendo um uso abusivo ou um uso otimizado do conservador. E o que nós estamos reportando nesse capítulo é o resultado dessas pesquisas. Aí, na verdade, nós vimos que a maioria dos grupos amostrais que nós estudamos estava fazendo um uso de uma dose não otimizada do conservador. Se eu não me engano, foi 63% dos produtos que nós analisamos, foram 41 agroindústrias incluídas no estudo, delas foram disponibilizados 101 grupos amostrais. Então, todos esses grupos amostrais, nós fizemos a coleta da microbiota e fizemos aquele método da medição da eficácia do conservador que ela estava praticando, né? E, na maioria das vezes, nós descobrimos que a concentração desse conservador estava em uma underdose, ou seja, uma dose sem eficácia. E aí é isso que nós estamos reportando com um pouco mais de detalhes no capítulo 10. Na verdade, esse capítulo está bastante recheado de informações. Também a medição de shelf life desses grupos amostrais e tem uma correlação. Normalmente, aquele que estava praticando uma underdose, ele também tinha problema de shelf life. Os que estavam praticando as doses otimizadas, então eles não tinham problema de shelf life, ou o shelf life deles era significativamente maior que dos outros. Então tem muita informação de caráter prático, né? Tentando aí fazer um raio-x do cenário nacional, né, de produção de carnes derivadas. Agroindústria, nós desenvolvemos agroindústrias quase que do Brasil inteiro nesse estudo, tá? Só da região norte que não tivemos nenhum representante. E aí a gente começa a perceber, isso atrelado também com um pouco do trabalho ali, de como que a gente faz para desenvolver conservantes, que a gente precisa de uma dose, muitas vezes, dependendo das condições do produto, doses altas de um determinado conservante para você ter eficácia, ter sucesso no tratamento, principalmente se isso é utilizado na massa do produto, interno no produto, né? E aí a gente começa a ver a importância dos outros fatores, das outras barreiras. A gente fala muito nas palestras nossas que conservar não é só o conservante. Tem as outras barreiras, tem a atividade de água, tem a influência da textura, tem como as moléculas ali dentro estão ligadas, o pH do produto, temperatura de armazenamento. E aí a gente traz um capítulo que é, de novo, uma modelagem preditiva, né, André? Mas agora uma modelagem preditiva visando outras características do produto, né, como atividade de água e textura. Tudo isso que vai refletir na conservação lá na frente, não é isso? Exatamente isso. No capítulo 11, o que nós estamos colocando, porque é bem isso que você falou mesmo, né? O conservador ele não é milagroso, né? Não é ele que vai fazer uma matriz obter conservação ou não. Porque a conservação de uma matriz carne ela é fruto de tudo, né, que envolve ela. Mas dentro do estudo, especialmente ali no capítulo 2, dentro daquela medição preditiva do shelf life, ali saem algumas respostas inerentes ao método, e a gente explica isso com bastante detalhe nas folhas do capítulo 2, que você consegue perceber qual está sendo a causa, ou a principal causa da deterioração dessa matriz. Ou seja, é falta de barreira, né? Ou é carga microbiana muito alta, ou são outros fatores que estão envolvidos, né? Como talvez uma formulação mal feita, ou então uma matéria-prima muito contaminada, ou uma matéria-prima ou uma formulação que culmina em parâmetros que favorecem o crescimento microbiano. Todas essas respostas saem desse projeto. E às vezes, muitas das vezes também, a gente faz o estudo e fala assim, olha, aqui não é conservador que está faltando. Ou até pode ser conservador, mas não convém colocar conservador
né? Sendo que você tem um pouco de trabalho para trás para fazer. Né? Então, na verdade, o capítulo 11, ele traz uma ferramenta, ele é um aplicativo em que ajuda você a fazer a medição preditiva das formulações, né, sobretudo medindo o fator de textura e atividade de água, que na realidade não é bem focado em textura e atividade de água. Essas são só as variáveis que nós utilizamos, né, para demonstrar que a formulação ela precisa ser revisitada, que precisa ser revista. Né? Então, se precisar, no caso, dentro do projeto, de alguma alteração do ponto de vista de formulação, é no capítulo 11 que tem as ferramentas, porque ali tem a modelagem preditiva. Se você alterar a formulação, qual vai ser, então, o resultado disso? Inclusive, tem um medidorzinho, né? Embora esse medidor ele não é prático, igual está no capítulo 2, ele é mais um pouco informativo, mas ele diz as alterações que você está fazendo na matriz, qual vai ser o impacto sobre os micro-organismos. Ele prevê isso, é uma modelagem matemática que nós criamos para ter um pouco dessas respostas. Então, é isso que traz esse capítulo 11. É para aquele cenário onde o problema do shelf life está enraizado muito em questão de formulação e não sobre, basicamente, ali as barreiras que a gente precisaria colocar um conservador, alguma coisa nesse sentido, entende? E aí a gente culmina com uma forma sustentável de se utilizar, de se conservar produtos cárneos, né? Eu não diria um produto sustentável. A sustentabilidade ela não é porque eu utilizo um produto que é limpo, que é zero carbono, que ele vai me dar sustentabilidade, mas sim o processo como um todo vai me dar sustentabilidade. Aí no capítulo 12 a gente finaliza o livro com essa forma sustentável de se conservar produtos cárneos, né? O capítulo 12, eu acho que talvez é o horizonte mais distante um pouco, assim, né? O caminho mais distante que nós estamos delineando nesse momento. O livro tem toda uma temática, né? Ele começa lá no capítulo 1, ele vai mostrando uma evolução das coisas, né? E no capítulo 12, nós temos, então, um projeto que é um projeto ainda embrionário. Nós não sabemos se esse projeto ele vai existir ou não, se ele vai ter vida ou não, ou seja, nós não sabemos se ele vai sair ali do livro e vai virar coisa prática ou não. Na verdade, essa resposta mais ela vem das agroindústrias do que do nosso grupo aqui. Mas é um programa, tá, a nível nacional sobre o uso sustentável do conservador. Tá? Então, todas as ferramentas que estão colocadas nos capítulos anteriores ao livro, então elas estão organizadas de uma forma em que você consegue fazer um programa onde você consegue atingir a sustentabilidade do uso de um conservador. Lembrando que você pode ter doses otimizadas de conservador, mesmo não sendo bioconservador. Tá? O bioconservador é um produto natural, benéfico e muito bem-vindo para o momento que nós vivemos, né? Mas ainda a gente tem que entender que os conservadores quimicamente sintetizados, eles também têm vidas e eles são os maiores, né? Ainda comercializados. Mas você consegue também otimizar a dose dele. Na verdade, esse programa, do jeito que ele foi desenhado, ele deve ser feito entre uma agroindústria e entre uma instituição promotora do programa. Né? Então, na verdade, as análises são feitas por essa instituição que é a promotora. E a agroindústria fornece os grupos amostrais, né, e talvez uma indicação dos conservadores que ela gostaria de testar, envolve estudo in vitro, estudo in situ, né, estudo in sílico, e pensando nesse capítulo 11, né, capítulo anterior, que é uma triagem in sílico, ou seja, aquela feita puramente no computador, e você consegue atingir as doses sustentáveis, né? Porque, na realidade, nós assustamos um pouco com os resultados daquele capítulo 10, quando a gente viu, né, nossa, por que tanta agroindústria desse jeito fazendo uso de uma underdose de conservador? Né? E talvez isso seja, não sei se um produto, isso aí ainda é cedo para a gente falar sobre isso,
mas talvez é uma tentativa de contribuir um pouco com o cenário, né? Então, nós fechamos o livro basicamente nesse patamar, né? Num patamar de contribuir de alguma forma ou delinear alguma coisa. Eu acho que é a primeira vez que alguém faz isso, né, para o setor, no sentido de ter aí um draft de um programa nacional de uso sustentável de conservador, que, reitero, não sei se ele vai sair das páginas aí do livro ou não, mas, sem dúvida, é alguma coisa, né, pensando na evolução, né, científica e tecnológica do setor. Então, olha só, né, a enormidade de informações que nós temos aí no livro. Então, reiterando, né, são mais de 10 anos de pesquisa compilada ali em algumas páginas, tá certo que o livro não é tão curtinho assim, você não vai conseguir ler ele numa tarde, não com o nível de atenção requerido para que você consiga extrair alguma coisa de valor ali aplicado ao seu dia a dia, mas é um material bastante robusto, né, onde você vai aprender, entender como é que faz, desde as análises até as percepções, criar ali alguns raciocínios. Você vai ter alguns capítulos que têm a condição da discussão desses resultados, então vai conseguir ser criado um senso crítico para ver se as informações que são apresentadas para você, se elas são razoáveis ou não, e até numa proposição de valor ali no final, onde você acaba repensando um pouco qual que é a estratégia para adotar o uso responsável daquilo que a gente tanto precisa, né, que é para assegurar que os alimentos estejam disponíveis para o consumidor. Então, obrigado, André, pela presença, obrigado pela disponibilidade. É difícil conseguir uma agenda com ele, mas enfim, o livro já está disponível, então se você quiser ter acesso ao livro, vai lá no nosso direct do Cardcast, manda lá, eu quero, mas só vai querer o livro quem chegou até aqui no podcast, né? Exatamente. Então, vai até lá, peça esse livro pra gente, a gente vai compartilhar as 30 primeiras unidades com o maior prazer para que você possa ter acesso a esse material. Em breve, a gente vai colocar esse material também nos principais veículos aí para que seja acessível para todo mundo. Então, Carlos, suas considerações? Só agradecer ao pessoal. Como eu disse lá no início, na abertura, essa é a realização de um sonho, né? A gente pesquisa para que isso gere resultado, então isso que está acontecendo é realmente uma realização de um sonho, independente de qualquer coisa que venha por trás, se vende livro, se não vende livro, se ajuda a nos tornar mais profissionais, mas é realmente uma contribuição com o setor. Espero que a galera que leia goste, que aprenda bastante, que contribua bastante também com ideias de pesquisa, com ideias de temas, tanto para a gente trazer aqui no Carnicast, quanto para a gente pesquisar. A gente está num viés muito assim, vão ter vários episódios de coisas que a gente pesquisa na sequência. E espero, se você está aqui até agora, muito obrigado por estar aqui. Só agradecer o pessoal que tem acompanhado o Carnicast e a galera que já leu e a galera que vai ler o livro aí. Então, você quer o livro, corre lá, manda direct, compartilha esse podcast para pessoas que você acha que faz sentido. Estamos juntos e até a próxima.